Olá, queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Contraturno Digital. Sou Simone Silva, professora de matemática aqui do Contraturno Digital e que, juntamente com você, nesta aula, irá aprender e irei também compartilhar com vocês alguns conhecimentos aí específicos desta disciplina. A nossa aula de número 66 tem o título Cantos e Ângulos. O nosso objeto de conhecimento, ângulos, noção, usos e medidas por meio de transferidor e ou tecnologias digitais, resolver problemas utilizando a noção de ângulo. Esse momento é aquele que você vai escolher um lugar calmo, onde nada tire a sua atenção, onde você já organizou o seu material para fazer todas as anotações possíveis, porque anotar durante uma aula viabiliza você aplicar lá na hora de resolver exercícios, de fazer uma prova. Então, ligue o seu modo atenção e vamos à nossa aula. Então, queridos, eu acho que o título da aula já fez você perceber sobre qual conteúdo estaremos conversando aqui nesta aula, sobre ângulos. Já estudamos em aulas passadas sobre ângulos, não é? Já vimos definição, elementos de representação, mas hoje é necessário que nós façamos a retomada dessas definições, revisemos aí alguns pontos importantes específicos, porque vamos estar aprendendo algo novo, que é como medir ângulos, como usar a régua especial, que se chama transferidor, para saber a medida de ângulos. Mas vale a pena lembrar que ângulos, eles não fazem parte lá, não compõem só o livro Matemática. Ângulos estão no nosso dia a dia e, por mais que você não tenha percebido, ângulo também faz parte do nosso corpo humano. Quando você vai aí fazer esse símbolo aqui, indicando vitória, que você está feliz, cumprimentando algum amigo, você tem que perceber o seguinte: entre os seus dois dedos há um espaço. E utilizando lá a definição de ângulo na matemática, é o espaço aqui compreendido entre duas semirretas. A primeira aparição de ângulo aí no seu corpo. O segundo exemplo é quando você sai da academia já todo malhado, quer mostrar o resultado de horas investidas e faz isso aqui, ó, para mostrar o muquezinho. Você reparou que o seu braço aqui, o antebraço, há um espaço? Esse espaço aqui também é considerado um ângulo. A mesma coisa quando você faz a inclinação da sua perna. Aqui fica um espaço que você também pode considerar um ângulo. Mas, enfim, vamos lá rever qual é a definição matemática de ângulo? Ângulo, de acordo com a matemática, é a região do plano compreendida entre duas semirretas que possuem a mesma origem e que não são colineares. Como você observa aí, não é o nosso cenário, há uma casa muito colorida, muito bonita, mas há um destaque na cor amarela. Esse destaque na cor amarela está representando um ângulo evidenciado aí no telhado, na parte da frente do telhado aí da nossa casa. Esse ângulo, ele recebe uma indicação. Retomando aí, né, o estudo de ângulo, como se faz a indicação? A indicação de ângulos se faz com letras maiúsculas, como nós vemos aí, ó, apareceram agora 3 ângulos, e as indicações de ângulos são feitas usando letras maiúsculas, e temos o costume muito de usar aí na matemática ABC, AOB e por aí vai. E não esqueça que o vértice, que é aquele lá, aquele pontinho aí na tela representado pelo O, é o vértice, é o ponto de encontro entre as duas semirretas. E esse vértice, ele recebe o acento circunflexo, que é para lhe lembrar aí, ó, do vértice, do ponto de encontro das duas semirretas. Mas todo ângulo ele possui elemento. Quais são os elementos do ângulo? Nós temos o lado, que são as semirretas que o determinam, e nós temos o vértice, que é a origem das semirretas que formam os lados do ângulo. Então, essas definições, esses conceitos são fundamentais para que você possa entender aí o passo a passo da aula que teremos quando chegaremos na medição. Anote, pegue todos os detalhes, porque elas serão super úteis daqui para frente. Então, queridos, quando nós estamos estudando ângulos, a gente não pode se ater somente na definição e nos elementos que o compõem. Nós também temos que estudar sobre medida. Medida dos ângulos, como você visualiza aí na sua tela,
O ângulo ele pode ser medido através do transferidor, que é uma régua especial para se medir ângulos, e a unidade de medida é o grau, que nós representamos aí por essa bolinha que você vê entre parênteses. Só que o grau ele possui dois submúltiplos, o minuto e o segundo. Para que você não fique aí sem entender o que é submúltiplo, são medidas menores. Então, há duas medidas que são menores que o grau, que no caso é o minuto e o segundo. Eles também vão representar aí ao longo da nossa aula, dos exercícios, medidas de ângulo. Então, nós teremos aí duas representações, três representações, na verdade. Podemos representar em grau, em minuto e em segundo. E há também exemplos que aparecem grau e minuto, segundo, grau e segundo. Então, agora, como nós já sabemos aí como representar a medida de um ângulo, nós estamos prontos para fazer exercícios. E quando nós falamos em medidas de ângulos e submúltiplos, nós temos aí que saber que há uma relação de equivalência entre eles. Como você visualiza, 1 grau é igual a 60 minutos. E todas as vezes que você for representar minutos, faça um risquinho ó, lá acima no número para indicar que está em minuto. 1 minuto, aí a representação é igual a 60 segundos. Haverá situações em que você terá que fazer essa conversão, que você terá que fazer essa mudança. Então, é bom que você anote, é bom que você não esqueça sempre essa equivalência. Retomando para ficar melhor fixado aí na sua memória, 1 grau é igual a 60 minutos e 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, queridos, chegamos agora à parte onde vamos aprender a fazer a medição de ângulos. O que vamos usar? Nós vamos usar o transferidor, que é a régua especial, é a régua que se usa para fazer aí a medição dos ângulos, para estar descobrindo o valor de cada ângulo que aparecer. Mas é interessante que você aprenda a ler o seu transferidor. Tanto o transferidor que aparece na tela, quanto o transferidor que você for usar em casa ou na escola, você tem que perceber que há nele aí duas medidas. Há uma medida aqui na parte mais de baixo dele, aí na primeira curva, para você localizar melhor, que começa o valor da direita para a esquerda, e lá na parte de cima, começa da esquerda para a direita. Por onde você vai começar? Você vai usar como referência o lado do seu ângulo. Observe aí o exemplo que está na nossa tela. Nós temos um ângulo onde os lados estão na cor vermelha e você vai posicionar ali a linha guia, conforme está destacado aí para você, lá no vértice do seu ângulo. Então, é por aí que nós vamos começar. Já percebeu por onde vai, qual a medição você vai usar, qual marcação você vai usar? Você vem agora e vai alinhar a linha guia com o vértice do seu ângulo. Colocou uma sobre a outra, procure deixar ali, né, o transferidor justamente bem certinho com o lado, para que ele não fique inclinado. Procure deixar os dois ali em posição reta. Aí você vai acompanhar a medição começando sempre do 0 grau. Nada de começar pelo 1. Comece pelo 0 grau e vá acompanhando e veja até onde o outro lado do ângulo sobe. Qual a medida aí que o outro lado do ângulo vai marcar? O exemplo que nós temos aí, você começou no 0 e o outro lado acabou onde? 60 graus. Perceba que nós não usamos a marcação superior do nosso transferidor. Nós usamos a marcação que está abaixo, porque justamente o lado ali que nós usamos como referência para alinhar o nosso transferidor começa com 0 grau. Então, esteja atento a isso na hora de fazer aí a medição de ângulos para dar o valor exato. Então, retomando, pegue a linha guia, sobreponha ao vértice, ajuste, deixe reto ali o transferidor sobre o lado e observe o outro lado, em qual valor ele vai dar. O valor que ele der, lembrando que o transferidor não pode estar inclinado, representa o valor do ângulo que está sendo analisado. E assim, queridos, finalizamos a nossa aula aqui no Contraturno Digital sobre cantos e ângulos. Vamos agora ao nosso aplicando.
Então, queridos, chegamos agora ao momento de usar toda a teoria que aprendemos aqui na aula, exercitar, chegamos ao nosso aplicando, não é? Onde nós vamos ver a aplicação aí de teorias, de conceitos e vamos utilizar a nosso favor para descobrir a resposta da questão que nos diz o seguinte: na figura abaixo há ângulos. Quantos são? Aí temos 4 alternativas e é interessante que você perceba, que você lembre qual é a definição de ângulo. Quando se tem um ângulo? Lembre lá da nossa teoria, lembre lá do início da nossa aula. Eu acho que já dá para saber a resposta, rapidinho. Não é? Lembre da definição, lembre dos elementos, que você vai saber qual a alternativa marcar. Lembrou? Então, vamos ver agora qual é o nosso gabarito. O nosso gabarito é a letra C, onde nós temos 3 ângulos. Mas por que será que nós chegamos a esse resultado? Como o ângulo é o espaço compreendido entre semi-retas, observamos aí que há 3 ângulos. O ângulo ABC, ali ó, semi-reta B, que depois vai para BC. O ângulo BCD, como você pode perceber, o vértice C, assim como o vértice B está sinalizado, e o ângulo CDE, onde o vértice do ângulo CDE também está sinalizado ali, ó, circulou o D em vermelho. Então, todas as vezes que você tiver que determinar, tiver que identificar, nomear ângulos, lembre da definição. Ângulo nada mais é do que o espaço compreendido entre semi-retas e, como nós visualizamos aqui na tela, os espaços ABC, não é? Entre a semi-reta B e BC, onde o vértice do ângulo é B, a semi-reta BC e CD, onde o vértice vai ser o C, e a semi-reta CD e DE, onde o vértice vai ser o D. Vale lembrar também aqui, já que estamos exercitando, que há tipos de ângulos. Nós temos o ângulo reto, é aquele que mede 90 graus, olha aí, vendo medida de ângulos, que estivemos estudando aqui também. Temos o ângulo agudo, quando a medida é menor que 90 graus, e temos o ângulo obtuso, quando a medida é maior que 90 graus. Vamos então agora às considerações finais. Então, queridos, agora vamos retomar aí os pontos da nossa aula de número 66, com o título Cantos e Ângulos, onde nós estivemos aí estudando sobre ângulos. O que é interessante que você lembre, que você anote também. Ângulo nada mais é do que o espaço entre 2 semi-retas. E o que é que nós temos que lembrar? Que todas as vezes que nós temos aí, como você visualiza na tela, um espaço entre semi-retas, nós precisamos fazer indicação. Como se faz indicação de ângulos? Usando letras maiúsculas. E se você quiser indicar o vértice, não esqueça de colocar lá o acento circunflexo para dar a ideia de que você está ali, ó, se referindo ao vértice. Ainda em ângulos, o que foi que nós estudamos também? Que ele possui elementos. Os lados, que são as semi-retas, e o vértice. E vale a pena lembrar, olha aí os lados e os vértices, que são ângulos, tá? Não esqueça que os lados sempre serão semi-retas e que também, em relação a ângulos, vale muito a pena lembrar que temos medidas e a nossa unidade de medida de um ângulo é o grau. E para determinar o valor do grau, nós usamos uma reta especial chamada de transferidor. E finalizando, o nosso grau, ele possui 2 submúltiplos que são medidas menores do que ele, minuto e segundo. Como eu sempre digo, não deixe de anotar, porque essa consideração final é de importância, sim, grande para o seu aprendizado. Então, agora, não esqueça, antes de sair aqui da nossa aula, de se inscrever lá no nosso canal no YouTube, @Contraturno Digital. Vá lá na mãozinha, ó, legal, tá? Clique, deixe lá a mãozinha sinalizada, porque você também faz parte dessa história. Muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo encontro.